Olá, estudantes! Estamos aqui no Colégio Marista São Luís para tratarmos um pouquinho de filosofia. Aliás, não só um pouquinho, muito, tá? Porque a proposta é justamente a gente trabalhar uma temática cara à filosofia, que é a questão ética. Pois bem, a ética pode ser vista como um problema, a ética pode ser vista como um campo de estudo, a ética pode ser vista, inclusive, como um campo de pesquisa, mas, acima de tudo, como uma vivência também. Pois é, a ética, ela no campo da filosofia, ela se inicia na Grécia Antiga. E esse período em que ela aparece já demonstra um pouco daquilo que nós poderíamos dizer da sua antiguidade. Então, aquilo que vai sendo já próprio da vida social, da vida política na Atenas Antiga. Pois bem, vamos começar pelo conceito. Afinal de contas, o que é mesmo ética? Vale muito essa dica. Ética é, na verdade, a ciência da moral. Hoje, contemporaneamente, então, a ética é entendida por vários pensadores, como Zygmunt Bauman, Jürgen Habermas. Ela é entendida como a ciência que estuda, aprofunda, compreende, acima de tudo, a moral. E ora, se é assim, ela reflete sobre a moral. É ela que faz o estudo sobre a moral, é ela que avalia sobre a moral. Mas aí então vamos fazer o seguinte agora, o que é a moral? A moral é um termo que vem do latim, chamado mores. Esse mores tem a ver com costumes, com hábitos, com regras de comportamento, com papéis definidos da vida social, normatizados. Pois bem, cada cultura produz necessariamente uma moral. A moral, então, ela é cultural, que é fruto, então, e demonstra-se nos costumes, nos hábitos, nas tradições, inclusive de aspectos e valores religiosos. Pois bem, o que faz então a ética? Ela avalia se esses costumes, se esses hábitos estão num parâmetro tal, primordial, que é o da universalidade, se está atendendo o universo da dignidade humana, se não está ferindo os princípios da dignidade humana. Contemporaneamente, então, a ética ela passa a avaliar, compreendendo que existem diversas morais, mas que ela, ao mesmo tempo, quer necessariamente ser um guia, um norteador para que essa moral não seja necessariamente uma imoral, ou seja, venha a ferir a dignidade humana. Quando é que isso se inicia, então? Eu havia dado um toque para a gente não esquecer que ela aparece já na Grécia Antiga, em especial na Atenas, já por volta do século V, século IV. E como nós somos ocidentalizados, a história e o pensamento ético é fruto do pensamento ocidental, então do pensamento filosófico grego. Quem inicia com esse estudo, com esse pensamento, é justamente os filósofos gregos. Inicia-se com Platão, com a sua preocupação com o bem comum, a ideia, acima de tudo, de encontrar a verdade, no pensamento socrático, que ele traduz nas suas obras, Platão. Mas é com Aristóteles que nós temos o primeiro teórico que vai tratar necessariamente do ético, da vivência ética associada à vida política e social. Porque para Aristóteles, o homem é um ser social e um ser político. Ele expressa isso na sua obra política. Mas onde é que ele escreve especificamente sobre ética? Em alguns livros, em especial a Ética a Eudemo e a Ética a Nicômaco. E a Ética a Nicômaco é talvez o seu pensamento mais completo sobre o pensar ético. Nicômaco era o nome do pai de Aristóteles. Nicômaco chegou a ser médico do rei Amintas II, pai de Filipe II e, em seguida, necessariamente avô do Alexandre o Grande. Então, Aristóteles pertencia a uma classe aristocrática, né, inclusive médica, que pertencia ao seu pai. E ele passa a estudar mas ao mesmo tempo, fazer os estudos da filosofia e se interessa muito pela vida política, social. É aí que Aristóteles vai necessariamente se deter sobre a ética para seu filho Nicômaco. Essa ética ele quer expressar como as pessoas, o filho em especial, pode encontrar uma vida virtuosa, buscar o bem supremo, a felicidade do ponto de vista da vida social e coletiva. Nesse sentido, Aristóteles não faz um manual, mas ele dá um indicador para o filho de como ser feliz, como encontrar a felicidade, que seria uma vida equilibrada, sabendo escolher entre os limites que a vida mesmo lhe impõe. Não se exceder,
e não também errar pela falta. Então, como estabelecer uma vida equilibrada? É aí que nasce o pensamento ético, já preocupado com a dimensão da felicidade subjetiva, mas ao mesmo tempo com a preocupação social. Nesse sentido, a ética, nós vamos perceber que ela vai avançar ao longo do pensamento ocidental, passando pelo pensamento dos helenistas. Vale muito entender e compreender o pensamento de um Epicuro, né, acima de tudo, em que ele também estabelece a vida equilibrada com o prazer devidamente selecionado. Mas é com Kant, em especial, no século XVIII, que após o período todo do medievo, da Idade Média, da cristandade medieval, que se retoma em Kant, Immanuel Kant, filósofo alemão, do iluminismo inclusive, que volta-se a preocupação com a filosofia numa dimensão metafísica, ou seja, é com Kant que aparece a dimensão da ética como universal, ou seja, não se pode viver valores se não for também numa dimensão universal, senão a gente se perde num puro relativismo e num puro cinismo. Até lá, caros estudantes, e sucesso no seu estudo, que essas dicas te sirvam ao longo da sua vida.